Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Além da Sala de Aula. Eu sou a Fernanda, eu sou apresentadora desse podcast. Eu já atuei muitos anos em sala de aula com estudantes de 10 a 17 anos. Na Geek hoje eu lidero um time de treinamento interno. Eu adoro os meus cachorros e eu gosto muito de ter uma janela para olhar um horizonte no meu dia a dia em momentos de devaneio. Eu tô aqui hoje com vocês e com o Lê, que é meu parceiro aqui nesse podcast. Se apresenta, Lê. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro, trabalho aqui na Geek na criação dos produtos que os seus filhos utilizam. Então, a gente faz muita pesquisa para pensar qual que é a melhor experiência para eles terem um aprendizado assim que fique para a vida toda, né, Fê? E é muito legal esse trabalho diário aqui nosso. Exatamente. Esse podcast, ele está sendo construído especialmente para as famílias dos nossos estudantes de ensino básico que utilizam o nosso material Geek One. Esse é o nosso episódio de estreia da nossa primeira temporada. Essa primeira temporada vem como tema inteligência emocional. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que é essencial para o bem-estar emocional dos nossos filhos e filhas: a gestão das emoções. É isso aí, né, Fê? Depois de tudo que a gente viveu, esse tema tá tão quente, tão forte, as famílias têm pedido tanto. Por isso, a gente está abrindo essa temporada de podcast falando de emoções. E hoje, para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada muito especial, a Thaís Sabadini. Ela é especialista, olha só, pessoal, em neurociência e psicologia aplicada pelo Mackenzie aqui de São Paulo. E ela também trabalha aqui na Geek. Seja muito bem-vinda, tá? E se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar participando do podcast da Geek, além da sala de aula. Eu sou educadora, sou professora, artista visual, graduada pela Unesp e também sou especialista em neurociência e psicologia aplicada pelo Mackenzie de São Paulo. E faço parte do time da Geek, dos itinerários formativos, escrevendo algumas unidades curriculares, como, por exemplo, Smart, Projeto de Vida, Criatividade e Inovação, Produção Audiovisual, outras mais. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu vou começar com algo que aqui na Geek a gente faz, e vocês sempre vão ver isso aqui no nosso podcast, que é o nosso check-in. Um check-in, o que é o check-in, Lê? Me ajuda? Check-in. Quando você vai no hotel, você faz um check-in. Você chega e fala, cheguei. Cheguei. Então a gente quer saber, a gente quer que todo mundo aqui chegue. Então, assim, o nosso check-in é: quando se fala em gestão de emoções, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? E por quê? Vou começar pelo Lê. Lê, responde pra gente. Olha, gestão das emoções, me vem algum... Quando a gente escuta assim a palavra gestão, me vem uma coisa meio administração, meio negócio, sei lá. É até engraçado ver essas duas palavras juntas, gestão e emoções. Então acho que vai ser interessante ouvir aqui no papo. Então, me veio uma coisa meio administração. Uhum. E para você, Fê? Para mim veio um pouco algo relacionado a, bem entre aspas, um controle, assim, sabe? Como que a gente lida, como que a gente resolve algumas coisas relacionadas à emoção, né? E para você, tá? Para você já deve vir uma coisa um pouco mais específica, mas quando fala em gestão de emoções, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça e por quê? A primeira palavra é desafio. Olha. E acho que tem a ver com o que vocês falaram, porque afinal, gerenciar, enfim, um negócio, por exemplo, como o Lê falou, é uma coisa muito desafiadora, é um trabalho muito grande. E lidar consigo mesmo também. Então, para mim, a primeira palavra é desafio e pela intensidade, pela complexidade que é a gente conseguir executar na prática esse gerenciamento aí emocional. É um grande negócio. E você que está escutando, assistindo a gente, também vai pensando aí o que é para você, né? O que vem na sua cabeça quando você pensa em gestão das emoções. Bom, vamos começar então o nosso bate-papo? Já que fizemos o check-in, já chegamos. Vamos começar então com essa pergunta. Tá, o que é gestão das emoções, então? Afinal, né, como explicar como que a gente gerencia alguma coisa que está dentro da gente, né? Vamos pensar assim, que afinal as nossas emoções são parte de cada pessoa, né, dos indivíduos, são resultados do nosso próprio comportamento, da nossa própria sensação, percepção de estar no mundo. Então, quando a gente consegue gerenciar isso, é quando a gente consegue lidar com as situações do dia a dia
Então, a gente está frente a algum tipo de estímulo do ambiente, digamos assim. É uma situação de estar conversando aqui com vocês agora e fazer algo diferente, como apresentar e estar num podcast. Uma coisa que vai gerar uma série de reações no nosso corpo imediatas e que vão exigir uma série de planejamentos para a gente estar aqui interagindo entre nós. Então, quando a gente consegue, de fato, lidar com o que a gente está sentindo diante de algum estímulo, seja ele positivo ou negativo, e avaliar o nosso comportamento diante desse estímulo. Como a gente vai conseguir responder a essa situação. Então, como eu vou me sair daqui hoje, exige um planejamento anterior, mas exige um planejamento constante enquanto a gente está vivenciando essa situação. E esse gerenciamento emocional faz parte desse processo. É como se fosse uma percepção mais... Não sei nem se cabe isso, mas é como se fosse uma percepção mais racional do que está acontecendo com você? Acho que a gente pode falar de uma percepção consciente. Consciente, essa é a palavra. De si mesmo. Porque quando a gente fala em racionalidade, entram outras questões, assim, como se existisse o cérebro racional e o cérebro emocional. E isso, hoje, tanto na neurociência quanto na literatura da psicologia, a gente já entende que é um neuromito, né? Então, não tem como a gente separar razão de emoção. Então, a gente fala mais sobre estar consciente sobre determinados estados emocionais que talvez a gente não preste tanta atenção no dia a dia, que nem sempre a gente tem a oportunidade de parar para prestar atenção nisso, ou alguém ensina a gente a fazer isso. É muito uma questão de sair do automático, né? Porque poucas vezes, talvez nas gerações anteriores, a gente era estimulado pouco a parar para reconhecer uma emoção, ou era muito aquela coisa, eu não consegui lidar com o que estava acontecendo comigo, como se fosse uma coisa automática. E quando a gente fala em gestão de emoções, então é assim, dá pra gente parar e refletir sobre isso. É possível, É mas possível. é um desafio. É um desafio. Então, a gente fala de gerenciamento emocional, né, pensando que existem algumas etapas. Então, se você gerencia um negócio, ou a sua casa, ou, enfim, a organização com quem você compartilha o seu dia a dia, por exemplo, você consegue separar isso em categorias, de alguma forma, para entender e se organizar melhor. Então, o gerenciamento emocional, a gente pode pensar que tem algumas etapas específicas para a gente começar a colocá-lo em prática. Não quer dizer que vai ser sempre desse jeito e vai ser sempre perfeito. É um treino, por isso desafiador. Mas é possível seguir algumas etapas. Então, a gente pensa, por exemplo, estou ali diante de uma situação, vivenciando algo, seja feliz, triste, positivo ou negativo. Eu tento fazer um exercício de autopercepção. Tudo muito rápido, mas ter esse treino de como eu estou reagindo nesse momento, o que eu estou sentindo aqui agora, como que o meu corpo está reagindo, está me dando algum sinal físico? Então, você faz um exercício de tentar dar um nome para essa emoção, esse sentimento interno, essa coisa que está no seu corpo. E a partir daí, reconhecer, então, quais são as características ali, quais são as sensações que você está tendo, para aí sim conseguir entender como você vai reagir, né, expressar o seu comportamento, a sua fala, enfim, no diálogo que você está com a pessoa, conseguir respondê-la de maneira adequada ao contexto. Então, se você está conversando com seus pais, familiares, responsáveis, amigos, nem sempre a gente fala da mesma maneira com todo mundo. A linguagem muda, o tom de voz muda. Então, a gente vai tentar observar o contexto e observar a gente mesmo nesse contexto, né? Então, o que a gente está sentindo no nosso corpo? O primeiro passo, reconhecer no próprio corpo. Então, a intensidade da respiração, a frequência da respiração. E, a partir disso, a gente começa a conseguir exercitar, então, ao longo da vida, nesse longo desafio enfrentado aí por todos os seres humanos, que é passar pela vida da melhor maneira possível, digamos assim, para cada um, aí sim a gente conseguir chegar nesse lugar de ir se exercitando tanto que você já meio que imagina, já sabe como você vai reagir a determinadas situações, e aí por isso o amadurecimento, né, a experiência de vida conta. Então tem essas etapas de dar um nome para aquilo, né, dizer, poxa, eu tô sentindo raiva, tristeza, felicidade, empolgação, estresse, ansiedade, o que é isso, né? E conseguir sentir o que o corpo diz sobre isso. É muito legal ouvir isso, e eu acho que isso já me faz pensar em outra pergunta, né? Que já foi um pouco do que você falou, mas eu queria que você trouxesse mais pra gente, né? Para as pessoas que estão ouvindo a gente. Por que é tão importante a gente ensinar desde cedo as crianças a gerenciarem essas emoções? Então, justamente por ser um grande desafio, né, que tem essas etapas específicas que a gente pode considerar de reconhecer,
no corpo, o que está causando ali, né? Quais são as reações físicas que estão surgindo em determinada situação, nomear essa emoção, planejar como reagir, né? Como demonstrar esse comportamento para as outras pessoas, né? Interagir com outra pessoa, é um processo complexo. Muda de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. E, acima de tudo, está muito conectado com o desenvolvimento cognitivo, o amadurecimento cerebral e com o fato de que somos todos diferentes. Por mais que a gente seja muito parecido, toda pessoa, todo ser humano tem um cérebro específico e vai lidar com as situações do dia a dia, das mais difíceis às mais felizes, de maneiras diferentes. Então, a gente conseguir exercitar desde a infância esse olhar de perceber em si mesmo o que está acontecendo com você, facilita muito o treino ao longo da vida para a gente chegar numa idade adulta com mais capacidade de aprimorar, de aprender, de ser um melhor aprendente, de estar mais aberto a lidar com a diversidade do mundo. É lógico que a gente pode ir desenvolvendo isso, aprimorando ao longo de uma vida toda, mas desde a infância já ter alguns treinos de acompanhar mesmo, de incentivar, de estimular a criança, facilita muito o processo de amadurecimento dessa criança depois. E a forma como ela vai interagir com as pessoas com quem ela conhecer, enfim, como ela vai crescer mesmo e vai ser e estar no mundo. Então, Nossa, é muito legal. E essa sua fala de que nós somos muito parecidos, mas muito diferentes, é muito importante, né? Porque às vezes a gente, enquanto adulto, a gente acredita que porque nós sentimos ou interpretamos de uma forma, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos também vão sentir e interpretar da mesma forma, né? Então é muito individual, é por isso que é tão importante desde a infância, né? E você falou bastante da infância e depois, né, da fase adulta, e eu queria aproveitar esse momento do meio, que é a adolescência. Imagino que muitos pais, mães, avós que estão ouvindo a gente estejam passando por esse momento da adolescência que as emoções parece que fervem, ou o turbilhão é ainda maior, né, Fê? E você, né, que já trabalhou também bastante com essa faixa etária, a gente escuta tanto, né, ainda mais recentemente a gente tem escutado relatos sobre a ansiedade, ou então sobre as questões de comparação, raiva, aquela coisa da adolescência que ferve. Então, como que a gente pode lidar com as emoções nessa fase? Ou sendo um responsável por adolescente, como que eu ajudo o adolescente a lidar com tudo isso que está acontecendo com ele? tem muitas formas. O ponto mais importante, eu entendo que seria o ponto de partida, é a gente pensar em como estimular esse jovem, esse adolescente, a desenvolver um autoconhecimento mesmo. Então, esse exercício de perceber a si mesmo, de reconhecer como se comporta, como lida, como interage com outras pessoas, mas de reconhecer também seus próprios valores, do que gosta, do que não gosta, quem sou eu, né? O que eu desejo para o futuro, como eu quero agregar no mundo, como eu quero contribuir com a sociedade. São muitas coisas para se pensar numa fase da vida muito intensa, em que a gente tem um amadurecimento cerebral a todo vapor, você falou, né? A turbilhão de emoções, que de fato tem um componente hormonal muito grande aí, que tem que ser levado em conta, né? A puberdade mexe com toda a fisiologia do corpo, então isso vai ficar muito perceptível também no comportamento do jovem, do adolescente. E o interessante é a gente pensar em estratégias específicas de como estimular, então, esse jovem, esse adolescente a executar esse exercício de autopercepção. E, a partir disso, conseguir desenvolver o seu autoconhecimento e pensando também, né, percebendo que em determinados momentos da vida a gente tem determinadas formas de pensar, de ver o mundo, mas isso muda, né? Então é reconhecer também essa flexibilidade do aprendizado, né? De que a gente consegue aprender pelas interações, com as interações sociais, para além dos conteúdos cognitivos, do treino ali da escola, né? É uma mistura, uma coisa, são processos que acontecem concomitantemente, né? Eles vão sincronizados ali. Então, é incentivar o adolescente a perceber também que o aprender, ele ajuda muito a gente a entender melhor quem a gente é. E considerando que a gente está numa fase muito complexa da vida, né, com tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o jovem adolescente gostaria de ter um apoio, né? Ele espera por um apoio. Então, a gente está ali
observando, né, esses jovens e tentando incentivá-los de alguma maneira a conseguir entender primeiro como que as coisas estão acontecendo dentro deles, a nível individual, para depois a gente pensar também, né, no nível do grupo, a nível coletivo, a nível da sociedade, enfim, expandindo esses grupos, né? E ninguém aqui tá falando que isso vai ser fácil, você que tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, porque realmente acho que é um ponto de grande desafio, né? A gente entender que nós, no meio da nossa correria, do nosso trabalho, do nosso estresse, eu ainda tenho que entender que aquele problema que aquele adolescente está passando, que para mim, adulto, pode ser bobeira, então eu olhar e falar, não, deixa eu entender, para eu mostrar para ele que eu também sei fazer gestão das emoções, né? Tem você falando isso agora, Fê, me veio na cabeça quando a gente lembra da nossa adolescência, né? Todo mundo foi adolescente em algum momento. O contexto muda, os anos passam, mas todos já experimentamos sentir coisas que hoje parecem completamente bobas quando a gente olha, né, da vida adulta lá pra trás, né? Fala, nossa, por que eu me importava, me preocupava com isso? Mas para o jovem, para o adolescente, é um momento de se questionar, é um momento de ter dúvidas e lidar com coisas desse tipo mesmo, que às vezes para o adulto já não é mais tão grande aquele problema, porque ele já passou por aquilo também, já conseguiu dar a dimensão, né, dimensionar como aquilo impacta na vida a longo prazo, e o jovem está aprendendo a isso. Então, talvez um exercício interessante seja a gente lembrar como a gente era na juventude e entender que o contexto muda, então os jovens de hoje não são iguais aos jovens de quando a gente estava ali com 15, 16 anos, mas ao mesmo tempo eles estão ali tão precisando de apoio quanto a gente também precisava, o que a gente gostaria de ter recebido de apoio. Então acho que essas são perguntas interessantes para a gente no lugar de tanto educadores, profissionais de educação, quanto famílias responsáveis, parar e fazer esse exercício assim de pensar. E aí você falando de educador, de escola, né, a gente falando um pouco desse papel também, a gente sabe que hoje a escola tem um papel importante de educar os estudantes para esse gerenciamento de emoções, né? E a BNCC, que para quem está ouvindo a gente não faz a menor ideia do que é essa sigla, é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento norteador da educação brasileira, e nele existe a necessidade do desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais que vão contribuir exatamente para essa gestão das emoções. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente o que são essas competências e habilidades socioemocionais e se você pode citar algum exemplo de alguma competência e trazer um pouco como que isso é desenvolvido nas escolas, né? Qual que é a proposta, assim, para que a gente desenvolva na escola? Acho que a gente pode começar, então, diferenciando habilidades de competências. Então, de maneira muito resumida, habilidades descrevem o que a gente vai desenvolver, o que a gente vai aprender, o que vai ser estudado ali. Competências descrevem como a gente vai desenvolver aquela determinada habilidade, ou trabalhar naquele determinado tema, ou estudar um determinado assunto. Então, são duas formas diferentes de olhar para o processo de aprendizagem, né? De nomear etapas do processo de aprendizagem ali. Então, a BNCC já traz um indício, né, nas 10 competências gerais, por exemplo, de como a gente vai desenvolver determinadas habilidades socioemocionais. Então, afinal, o que são essas competências socioemocionais, né? São as capacidades individuais das pessoas de se comportarem, os modos de pensar, as formas de agir, a maneira como a gente expressa mesmo, se comporta no contexto, nas interações sociais, nos contextos do dia a dia. Então, seja no ambiente familiar, no ambiente escolar, ou num momento de lazer, ou com os colegas, a gente está o tempo todo interagindo com outras pessoas e a gente está aprendendo a como reagir diante de determinadas situações enquanto a gente está ali interagindo. Para a gente conseguir perceber, né, esses modos de pensar, de se comportar, a gente vai observar como as pessoas vivem a nível individual e na escola a nível coletivo. A escola funciona como uma mini sociedade, né? Então a gente tem ali um número muito menor, muito reduzido de pessoas experimentando viver num espaço, dividindo esse espaço com tarefas, responsabilidades, propósitos específicos e com um objetivo em comum, que é aprender e continuar aprendendo, aprender a aprender. Então, essas são competências que passam muito pela interação das pessoas mesmo. E a BNCC
não cita necessariamente habilidades específicas, mas a gente pode pensar na própria empatia, no respeito, na nossa tolerância à frustração, na nossa iniciativa social, né, na maneira como a gente engaja e contribui com outras pessoas. Isso são competências e habilidades socioemocionais. Ali, dependendo da situação, a gente pode nomear como competências ou como habilidades. E sabe, Fê, esse papo, a gente falando aqui sobre empatia, me fez lembrar quando a gente estava construindo o material da Geek, do Fundamental Anos Iniciais. Então, imagina, se o seu filho está lá no 3º ano, ele vai começar a aprender a questão da divisão. E divisão, às vezes, é um negócio que a gente trata assim, divide aí, pega esses lápis aqui e divide os lápis entre as pessoas. E a gente fez uma provocação, né, na proposta. A gente falou assim, legal, uma coisa é eu dividir lápis entre pessoas. Só que se eu estiver pegando todos os meus amigos, a turma inteira da sala, e dividir as pessoas entre as mesas. Aí tinha a proposta, será que as mesas vão ser quadradas ou hexagonais? Dependendo de como você dividia, ficava a criança sentada sozinha. Então, peraí, não é só um lápis que você está dividindo crianças. E uma criança que vai sentar sozinha, ela vai ter uma emoção. Como que é você sentar sozinho? Então, é você fazer o aluno pensar, tem divisão que é uma coisa, tem divisão que é outra coisa. Dividir pessoas, poxa, eu não quero deixar alguém sozinho. Então, eu estou trabalhando matemática, divisão e, ao mesmo tempo, emoção, que é esse lado da empatia, de eu me colocar no lugar de alguém que vai ter que sentar sozinho. E é até legal você falar nesse sentido, né? Porque às vezes a gente famílias que estão um pouco distantes da educação, que não têm profissões relacionadas à educação, pensam que desenvolver habilidade socioemocional em sala de aula é transformar a sala de aula em uma sala de terapia, né? E é muito mais do que isso. A gente está falando de viver em sociedade, gerenciar sentimentos vivendo em sociedade. Então, é muito legal que isso hoje esteja dentro do nosso documento normativo, né? Legal. Boa, e aqui a gente está, então, encerrando o primeiro bloco. A gente está falando de gestão das emoções e como é interessante a gente pensar nisso, né? Enquanto eu estou ajudando uma criança, um adolescente a gerir suas emoções, a gente mesmo está gerindo as nossas. Então, agora a gente está terminando o primeiro bloco e já já a gente volta. Então, voltamos agora para o nosso segundo bloco, onde a gente vai trazer um pouco dicas para as famílias, né? E se relaciona direto com o que a gente acabou de falar no primeiro bloco, que é como que todos nós estamos envolvidos, né, nesse cuidado coletivo, o cuidado da escola, das famílias e dos próprios estudantes com esse olhar, né, para o socioemocional e um olhar intencional. Por isso é que é tão importante a gente tratar disso aqui com as famílias também, né? Boa, então, já que a gente está falando que agora é um bloco de dicas práticas, a gente quer te perguntar isso, tá? Você poderia dar algumas dicas, assim, práticas de como as famílias, os responsáveis, eles poderiam ajudar os seus filhos a gerenciarem suas emoções? Então, vamos começar com as crianças, com os menores, né? Vamos começar, então, pelo ponto que a gente já falou antes, que é reconhecer que existem diferentes estágios de amadurecimento cerebral, de desenvolvimento cognitivo mesmo. Então, quando a gente está ajudando os nossos estudantes, crianças, a gente vai lidar de determinadas maneiras, né? Com os adolescentes, a gente vai tentar outras estratégias e com adultos outras estratégias. Então, reconhecer que o cérebro das pessoas tem diferentes estágios de desenvolvimento e a gente precisa lembrar disso, porque não dá para esperar, por exemplo, que as crianças demonstrem uma capacidade de empatia, crianças mais novas, digamos assim, entre 6 e 7 anos, sendo que elas ainda estão desenvolvendo a capacidade de reconhecer a si mesmas como um indivíduo no mundo. Então, como você vai reconhecer o outro se você ainda está começando a perceber que você é você e nem tudo que você pensa, sente, imagina é também o que o outro pensa, sente e imagina. Então, a gente reconhecer que existem diferentes momentos, diferentes estágios do desenvolvimento, diferentes momentos do amadurecimento cerebral. A partir disso, aí a gente pensar, no caso das crianças, né, como que a gente consegue incentivar elas a descreverem o que elas estão sentindo nas situações que elas estão vivendo. Então, seja uma situação
muito feliz ou uma situação de briga, de desentendimento, de conflito, parar, prestar atenção. O que você está sentindo? Dá um nome para isso. O que seu corpo tá reagindo? De que maneira ele está reagindo? Você está sentindo o seu coração acelerar? Você está com a respiração ofegante? Vamos tentar respirar fundo nesse primeiro momento para a gente estabilizar aqui a nossa situação e aí sim planejar o que a gente vai fazer a partir disso. Então, ter esse exercício de sentar com a criança, de pedir para ela descrever o que ela está sentindo e de ajudar ela a dar nome para as coisas, né? Porque na infância a gente ainda está aprendendo os nomes das coisas. Então, dar o significado para as sensações que ela tem ali no corpo dela. Uma vez que a gente consegue dar um repertório de palavras mesmo para essa criança, a gente vai começar a calibrar, né? O que o outro está sentindo, então como o outro está expressando, qual a expressão facial que ele tem, isso indica que determinada emoção, sentimento, isso significa que determinada reação, como que eu vou me comportar agora se esse outro está com raiva, porque eu estou reconhecendo que ele está com raiva. Então, esse treino é um processo. A gente está começando na infância ali, né, com a sua pergunta, mas a gente vai estender isso para a vida inteira, para a vida adulta, inclusive. Bacana. É fundamental. A gente está sempre atento. Então você estava falando isso, né? De a gente ajudar a dar o nome para aquilo que eu tô sentindo e ajudar a criança a ter esse repertório, porque às vezes ele não sabe mesmo falar que ele tá sentindo medo, por exemplo. Sim, tem até situações em que a gente fica muito feliz e o corpo reage também aumentando o batimento cardíaco como se a gente estivesse com medo, por exemplo, mas não é o mesmo nível de estresse, o mesmo tipo de estresse do que quando a gente está feliz ou eufórico. Então, é saber diferenciar, né? Isso é treino. E para a gente ensinar, a gente também tem que fazer esse treino. E aí, já emendando, avançando um pouco a idade, como que mães, pais responsáveis, familiares que convivem com adolescentes podem ajudar, podem apoiar nessa gestão das emoções ou nessa identificação? Nessa fase, né, que a gente já falou anteriormente, que é tão complexa, que é a adolescência, né? Acho que para os jovens adolescentes, nós, educadores, famílias responsáveis, demonstrarmos que estamos disponíveis, né? Como a gente demonstra isso? A gente pode dizer para o jovem, olha, converse comigo, se está passando por uma situação difícil, me diga o que está acontecendo, o que você está sentindo, como que eu posso te ajudar. Às vezes é só ouvir, mas acima disso, a gente tem que levar em conta que às vezes esse jovem não vai querer falar, esse adolescente não vai querer conversar. Então, tentar criar oportunidades para esses diálogos no dia a dia mesmo. E se manter disponível e disposto e afirmar, né, reforçar para esse jovem, olha, eu sou um adulto capaz de te acolher e sou responsável também por esse acolhimento. Então, se precisar de mim, busque por mim. Mas eu estou aqui, quero saber o que você sente, gostaria de entender, também me sinto de determinada maneira. Então, também, na adolescência, a gente já consegue ter um espaço de diálogo com o jovem, da gente dizer o que a gente está sentindo, né? Diferente ali daquele reconhecimento na infância, de que a gente está entendendo se entendendo como indivíduo, para depois entender que existem outros indivíduos que pensam e agem de outras maneiras. Na adolescência, a gente já consegue direcionar melhor, a gente está construindo os nossos valores. Então, é um momento de pensar que a gente consegue trabalhar junto com esse jovem. E para isso a gente tem que demonstrar que a gente está disposto a aprender também com ele. Então, por isso aquele exercício de empatia, de tolerância ao próprio estresse, porque a gente às vezes está numa situação de conflito, a gente está numa situação de briga. É muito difícil mediar o conflito e se regular quando a gente está com raiva. Como que a gente consegue, primeiramente, né, dar conta do que a gente está sentindo ali, para depois, então, ajudar esse jovem, né? Também modelando o nosso comportamento no dia a dia, dando esses exemplos de como fazer quando as situações estão difíceis, né? Mas estar disponível, estar ali, atento, observar como esse jovem se comporta, se está se isolando, que situações isso acontece, porque se isola com quem, né? Ou tô 100% sozinho, quando está em grupo, como que está interagindo com o grupo. Se conseguir observar isso, já dá para ter um panorama um pouco geral de como esse jovem está desenhando ali as suas relações sociais no dia a dia de uma maneira genérica. Mas, às vezes, com isso, pegar um gancho para fazer uma pergunta, para dizer para esse jovem, estou disponível, porque vi determinada situação, queria entender aquilo, queria saber de você o que você pensa.
também dizer para o adolescente que ele tem um lugar de fala, que a fala dele, o que ele se importa, enfim, tem importância. E diferente da criança, que a gente precisa muito explicar, né? Olha, o que eu espero de você, determinada tarefa, determinada rotina, determinada regra é de um jeito. O adolescente já sabe que aquelas regras existem, ele já consolidou a realidade de que o mundo funciona a partir de algumas regras. Mas ele tá querendo questionar isso também. Tem ali uma tempestade de hormônios, uma puberdade que mexe com tudo. Então, a gente tem que estar disponível para esse jovem dizer, olha, eu entendo que tá difícil. Também tá difícil para mim. A gente não vai falar isso para criança, para adolescente. A gente já consegue ter um diálogo, acho que um pouco mais aberto mesmo, de se colocar também... Horizontal mais, de se colocar como alguém que tá em constante aprendizado e que também erra. E esse jovem saber que pode contar com alguém que tá aprendendo com os próprios erros e tá interessado em aprimorar. E que esse jovem pode se aprimorar também e contribuir com essa pessoa, com essa família, enfim, com esse responsável. Então, é trabalhoso, é um caminho longo e exige muita resiliência emocional, que é uma competência socioemocional também. E não significa que não vai ser frustrante. Muitas vezes no começo pra ser frustrante. As relações humanas são frustrantes. As pessoas e muitas são vezes difíceis, as complexas. famílias, os adultos, né, nós que somos mais maduros, a gente acha que só porque a gente abriu um espaço de fala, a fala vai acontecer e várias vezes não vai. Então a gente, enquanto adulto, tem que entender que não é o momento de falar, mas sempre deixar esse espaço aberto. Acho que uma coisa que para mim fica bem importante reforçar na sua fala é o lugar de não julgamento também, né? Às vezes a gente pede para o adolescente falar e quando ele fala a gente coloca todo o nosso julgamento em cima dele. E aí a gente só tá afastando para que numa próxima vez ele fale. Também não é para aceitar tudo e pode fazer o que quiser, mas assim, é importante eles entenderem que existe esse espaço, é um espaço seguro, só que também existem consequências das coisas que a gente faz. Então acho que é muito o diálogo mesmo, mas saber que vai ter muita frustração, que vai ter muita conversa truncada, né? Que é um momento que todos nós já passamos. Tem um ponto também que acho que é importante a gente considerar, que a educação socioemocional passa pelo contexto da escola, mas tanto no ambiente familiar quanto no ambiente da escola existem limites, né? Então a gente identificando, reconhecendo comportamentos desadaptativos, sintomas, a gente precisa e deve encaminhar isso para profissionais de saúde mental. Então, buscar apoio. Claro. É muito importante reforçar isso também. Nem sempre a gente vai conseguir lidar com todas as questões em casa só, né? Boa. E a gente está falando aqui de dicas para todos os momentos. Então, a gente falou para as crianças, para os adolescentes e jovens, e continuando aí no jogo da vida, e para os adultos, né? Sempre é tempo de a gente estar aprendendo a gerir as nossas emoções. Então, dicas para os adultos, né? Como que nós podemos lidar melhor com as nossas emoções ou fazer essa gestão das emoções. Então, se eu tenho dificuldade de lidar mesmo com as minhas próprias emoções, que dicas que a gente poderia compartilhar aqui nesse momento? Então, vamos lá, de novo. Reconhecer que um cérebro adulto é diferente de um cérebro adolescente, que é diferente de um cérebro de uma criança. Nós já temos um cérebro mais formado. Isso não quer dizer que a gente não está aprendendo o tempo inteiro e está construindo novas conexões, né, e novas formas de ver, pensar o mundo. Então, para a gente se colocar nesse lugar de exercitar, né, o autoconhecimento na vida adulta, acho que a gente vai ter que encarar alguns desafios, que é entender quem a gente é, olhar para a gente mesmo e se perguntar coisas que talvez a gente não se pergunte desde a adolescência, por exemplo, do tipo, o que eu gosto? O que eu não gosto? Qual é o meu propósito? Na vida adulta, a gente às vezes vai reconhecer que o que a gente gosta, o que a gente não gosta e o nosso propósito, eles não estão muito alinhados. Isso pode acontecer. Isso vai frustrar, isso causa uma quebra de expectativa. Então, como é que a gente consegue lidar com isso para, enquanto a gente está contribuindo ali com o desenvolvimento de um jovem, de um adolescente, de uma criança, a gente também está tentando lidar com nosso próprio aprendizado, nosso próprio desenvolvimento socioemocional. Então, para os adultos especialmente, façam esse exercício de incentivar as crianças, os jovens a reconhecerem o que estão sentindo, a reconhecerem como reagem em determinadas situações, mas
a si mesmos, né? Incentivem a si mesmos, façam esse exercício, coloquem essa dica em prática. Permitam-se, né? Você que está Permitam-se. ouvindo a gente, se permita Numa situação olhar para de isso. uma próxima situação de conflito ou de intensa alegria que você está vivendo, seja com seus amigos ou com família, tenta olhar para você mesmo, assim, parar, pensar rapidinho, ou enquanto a situação está acontecendo, ou depois que ela aconteceu, fazer esse exercício de pensar nas interações sociais, enquanto elas estão rolando, mas também depois que elas já passaram, né? Tipo, ai, como que eu reagi? Por que eu me comportei daquele jeito? Por que eu falei tal coisa que depois não gostei? Por que eu entrei em conflito? Às vezes a gente começa um jantar em família e termina numa briga. Por que a gente chega nesses lugares, né? Ah, é culpa de quem? Na verdade, é culpa das interações de todo mundo. A gente não tem só um único culpado sempre, né? O convívio social, né? A vida em grupo exige que a gente se adapte e faça uma mediação desses conflitos. E olhar para isso, fazer esse exercício, começar pelos adultos, nós temos aí esse cérebro amadurecido que somos responsáveis por isso nesse momento. A gente não pode exigir que o adolescente controle a impulsividade ou a raiva, o medo o tempo todo, da mesma maneira que a gente faz. Ele ainda está desenvolvendo estruturas cerebrais para esse aprendizado socioemocional. A gente já tem isso mais desenvolvido, então acho que o maior desafio, na verdade, é nosso. Da gente conseguir treinar com a gente para depois conseguir treinar com o outro, né? E ensinar também, de certa forma, modelando ali, dando exemplos para, enfim, estudantes, crianças, adolescentes, independente da idade. Acho que nunca parar de tentar também, né? Eu acho que ler, ouvir, assistir, conversar com pessoas sobre como se sentiu, né? Ter pessoas próximas, fazer terapia, fazer análise. Acho que tudo isso também vai ajudando a gente a ir identificando o que a gente sente, como que a gente lidou com aquela situação, né? Como que a gente viveu ela ali, o que a gente sentiu, como que a gente poderia ter feito melhor. Ter conversas, né, Fê, de verdade, porque às vezes a Sim, gente está aberto, acostumado né? a ter conversas assim com os nossos amigos ou com as pessoas que a gente convive, que é muito no e aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e Tudo você? Tudo bem? bem? Tudo bem? E fica só nesse tudo bem tão raso, né? E não se abre e não cria mesmo pontes mais fortes e experiências legais de construir com a outra pessoa relacionamentos, né? Que vão vir dessas conversas mais abertas. Lê, acho que a gente pode chamar isso de rede de apoio, né? A gente construir e consolidar as nossas redes de apoio. A vida adulta traz redes de apoio mais consolidadas do que a adolescência, do que a infância. Então, a gente contar também com essas pessoas, né? Que bacana. Quem está ao nosso redor que pode nos ajudar quando a gente está vulnerável, quando a gente não sabe o que fazer. Que não é porque a gente é adulto que a gente sabe tudo. Ao contrário, a gente está aprendendo muito com quem é mais novo, inclusive, né? O mundo muda muito. Então, essas competências, elas são super importantes até pra gente pensar como a gente vai se desenvolvendo e lidando uns com os outros num mundo em constante transformação. Então, Com certeza. E assim a gente encerra. Hoje nós conversamos aqui sobre gestão das emoções. A gente falou sobre conceitos de competências e habilidades socioemocionais que devem ser trabalhados intencionalmente, tanto na escola quanto em casa, né, com as famílias, com as pessoas que a gente vive. Teve dicas aqui, dicas preciosas de como que as famílias podem ajudar seus filhos e filhas, né? Sejam crianças, sejam adolescentes, a gerir suas próprias emoções, a nós mesmos, né? Até dicas para adultos de como é importante nós que somos famílias responsáveis por crianças, né? Como é importante também a gente estar bem emocionalmente para a gente conseguir dar esse suporte emocional para os nossos filhos, para as nossas filhas. E o quanto que é importante também, em algum momento, a gente perceber que é muito mais do que nós, que a gente precisa de apoio profissional, que a gente precisa de uma pessoa qualificada, que a gente também tem que estar aberto a buscar acolhimento, né? O quanto que tudo isso está relacionado com a gestão das emoções. É isso aí. E nós aqui da Geek, a gente tem um projeto chamado Jornada para Famílias. Então, se você ficou interessado aqui no tema do podcast e quer saber mais, a gente tem lives com conteúdos especiais para as famílias dos estudantes das nossas escolas parceiras. Então, tem 2 lives imperdíveis que você pode acessar. Uma é sobre disciplina positiva com a especialista Beth Rodrigues e o outro é sobre saúde emocional nas escolas, um tema super quente também,
com a educadora Carolina Cavalcante. Tudo isso está disponível no canal da Geek no YouTube. E como a gente falou aqui no começo, né, Fê? Aqui na Geek a gente está muito comprometido a trabalhar com essas questões através dos nossos materiais, das nossas propostas que estão na Geek. Então, se o seu filho está lá na educação infantil, no ano que vem ele vai ter investigações incríveis desde os 2 anos. Então, a gente tem uma investigação lá nos 2 anos que chama Nossa Face. Você vai investigar a face, tantas emoções que surgem quando a gente está no espelho. Tem emoções em jogo, como ano que vem é ano de Olimpíada, então a partir dos atletas, da frustração. Então as crianças de 4 anos vão estar aí com emoções em jogo. No Fundamental Anos Iniciais tem projetos no Estação Ano, tem um projeto muito legal que chama Emojionados. Então, como que a gente aprende a colocar mesmo as nossas emoções para fora? E a Tá também trabalha muito próximo, né, na questão do ensino médio. E se você também quiser dar alguns exemplos de projetos que quem usa o Geek One vai poder exercitar essa parte das emoções. Acho que a gente tem uma série de unidades curriculares nos itinerários formativos que é interessante da gente pensar público, né, adolescente. Então, por exemplo, Smart, que é uma unidade curricular, e a gente pensa no desenvolvimento da inteligência emocional, de exercitar esse autoconhecimento, de fato, intencionalmente ter uma disciplina ali em que uma vez por semana você vai parar e conversar sobre como você está, o que você está sentindo a partir de algumas práticas ativas, rotinas de pensamento específicas, tem momentos de interação coletiva também. A gente tem também a unidade curricular de criatividade e inovação, que a gente consegue desenvolver, dentre muitas competências socioemocionais, o interesse artístico, a própria iniciativa social também, que está diretamente atrelado aí com o propósito do que a gente está criando, do que a gente está produzindo para outra pessoa, né? Que é um grande tema dentro de criatividade e inovação. A gente tem educação digital. Educação digital passa também pelos anos finais do ensino fundamental, né? E a gente continua nos itinerários estudando isso. Tem cidadania digital também para a gente pensar quais são os nossos direitos e deveres nessa sociedade em que a gente vive, mediada pela tecnologia. Isso também traz aí uma série de mobilizações de competências socioemocionais, desde o respeito até a própria capacidade de se organizar diante das suas tarefas no dia a dia, em que a gente está o tempo todo conectado em algum aparelho, algum dispositivo, né? Precisando lidar aí com essa comunicação constante. Bacana. Então, se o seu filho usa o Geek One, ele vai ter desde a educação infantil todas essas oportunidades para no dia a dia discutir sobre as emoções e tá muito mais preparado para lidar com as várias questões da vida, seja no mundo profissional e principalmente na vida como um todo, né? E aí a gente sempre termina, né, Lê, com o check-out. Qual que é o nosso check-out de hoje? Já fizemos um check-in, agora é hora do check-out. A gente tem uma rotina de pensamento que a gente pede para as pessoas completarem depois de uma aula ou depois de uma vivência, essa frase, ó. Antes desse primeiro podcast de gestão das emoções, eu pensava, 3 pontinhos, agora eu penso. Então você que está ouvindo a gente, completa essa frase, ó. Antes desse podcast eu pensava, agora eu penso. Fê, vou começar com você. Tá. Antes eu pensava que fazer uma gestão das emoções era algo mais automático. E agora eu penso que tem que ser algo intencional e um pouco mais voltado para a nossa autopercepção. Então eu preciso parar intencionalmente, muitas vezes, respirar fundo e pensar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando. Então sai ali do lugar automático, né? Então esse é o meu antes eu pensava, agora eu penso. Boa. E o seu, tá? Antes eu pensava que a gente falar sobre gestão das emoções fosse muito difícil, muito complexo, porque tem muito assunto para ser discutido, muitas dúvidas que as pessoas trazem, famílias, estudantes, docentes, toda a comunidade envolvida ali na área da educação. Agora eu penso que é possível, a gente consegue transformar, começar com um passinho, né, inicial, talvez aí esse foco no gerenciamento das emoções seja o grande primeiro passo. Então é possível falar sobre isso e é possível a gente conseguir demonstrar como a plataforma Geek One, todo o nosso conteúdo trabalha isso transversalmente. Muito bom. E você, Lê?
que Opa, não você escapei, né? Fiz as perguntas. pensava? Não, você não escapou. Fala pra gente, o que você pensava antes e você pensa agora? Eu vou pegar esse ponto da adolescência, né? Antes eu pensava então que era só a gente abrir o canal, e agora eu penso que além de abrir o canal para o adolescente falar o que ele está sentindo e ajudar ele a gerir, também tem a questão de ter uma resiliência, de saber que às vezes eu vou abrir esse papo e não vai acontecer de primeira, que eu vou ter que continuar, que às vezes eu vou me frustrar com isso e tudo bem, essa frustração vai fazer parte da resiliência de a gente construir esse lugar aberto com o adolescente para conversar. Muito bom. Bom, então a gente vai agradecer a participação da Thaís. Foi maravilhoso essa conversa com você. É muito gostoso ouvir alguém que entende tanto disso falar e falar de forma tão simples, né? Que chega nas nossas famílias, que faz com que a gente melhore a nossa gestão das emoções dia a dia. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite e ter participado com a gente aqui do nosso episódio de abertura do nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite, Fê. É uma super responsabilidade a gente estar aqui falando sobre isso, então fico muito feliz de poder participar. E é isso, um constante aprendizado. A gente tem que estar sempre em frente, sempre pensando em como aprimorar, como fazer melhor. Nem sempre vai ser de primeira, mas a gente se abrindo para esse exercício, sabendo que esse exercício é possível, já é um grande primeiro passo. Então, Sim. Obrigada demais pelo espaço para a gente falar sobre isso. Obrigada. E eu acho que o seu check-out conecta muito, né? É um primeiro passo. E aí, antes da gente falar tchau, eu quero contar que a gente já tem um próximo tema, né, Leo? O episódio número 2 vai ser com a Suzana Oliveira e nós vamos falar sobre alfabetização emocional. Ela é gerente da consultoria socioemocional do programa Pleno. Bacana. Então, como a Tá adiantou, como a gente pode ajudar as crianças tão pequenas já aprenderem a falar o que elas estão sentindo, esse vai ser o tema do nosso próximo episódio. Sigam a Geek nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, é só procurar por Geek Educação. Sem ser cedilha, sem tio. Obrigada, gente. Tchau, tchau, até a próxima.